Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Diálogos do Sind, dessa vez para discutir o projeto de lei do Senado que altera o sistema de avaliação dos funcionários públicos, em tese coloca em xeque a estabilidade no funcionalismo público. E para discutir esses temas a gente convidou hoje o professor Roberto Piscitelli, professor de Finanças Públicas da UNB, contador e economista, mestre em administração, e convidamos também o Alex Canuto, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental e é presidente da Associação Nacional da Carreira, está no Ministério do Planejamento desde 2004 e estará conosco aqui para responder algumas perguntas e entrar no debate que sempre é acalorado aqui no Diálogos do Sind. Bom, o projeto de lei de número 116 dispõe sobre a avaliação periódica dos servidores e estabelece a possibilidade de exoneração por insuficiência no desempenho. O projeto já foi aprovado na CCJ e vai passar por várias comissões, então tem uma tramitação aí provavelmente longa, mas o debate já está colocado e eu acho que interessa a todos os funcionários públicos entender de onde vem e para onde vai esse debate. Eu queria abrir a palavra aqui tanto para o professor Roberto Piscitelli quanto para o Alex Canuto, para fazermos aí uma introdução inicial e a gente já parte então para os questionamentos. Professor. Parece que esse tipo de projeto tende a aparecer em determinados momentos, em determinados períodos históricos, né? Muito sintomaticamente esse projeto, assim como tantos outros que estão tramitando, foram, por assim dizer, concebidos ou houve condições políticas de que eles fossem apresentados nesse momento, nessa fase da política da vida brasileira. Existe, com efeito, uma previsão constitucional, né, de avaliação de desempenho do funcionalismo, do servidor público. Isso existe desde 98, desde a emenda de 98, mas o assunto estava praticamente adormecido, né? Eu suponho que tenham achado que havia condições políticas favoráveis para colocar em discussão mais esse projeto no momento de tantas dificuldades, né, para a classe trabalhadora de modo geral, para os servidores públicos em particular, e num momento também em que se questiona tanto a legitimidade, né, da própria atuação e o sentido da atuação do Congresso Nacional, né? Então acho que esse é um pouco o pano de fundo da apresentação desse projeto, que a rigor não passou por maiores discussões, né? Não há que se saiba nenhuma discussão mais aprofundada, né, que tenha gerado ou que tenha possibilitado a apresentação desse projeto. É um pouco daquelas coisas mágicas, né, que surgem em determinado momento e se transformam em assunto ou em tema de debate, né? Quer dizer, será que é oportuno? Será que isto é tão necessário ou se faz tão urgente a ponto de ter sido apresentado em abril e já ter passado pela primeira comissão do Senado? Tantos questionamentos, inclusive, quanto à sua constitucionalidade, questionamentos esses que, inclusive, foram reconhecidos durante a tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, por onde ele tramitou e foi aprovado. Obrigado. Alex? Esse projeto ele é inadequado porque ele reflete muito o momento histórico que nós vivemos no Brasil. Hoje a gente vive no mundo da administração pública, no mundo da política, do debate público. Você vê uma disputa muito clara entre as instâncias meritocráticas de Estado, que vem se consolidando desde a década de 80, com a intensificação de concursos públicos, com a gestão por resultados, por mérito. Você vê essas instâncias meritocráticas disputando contra a velha política, o velho estamento burocrático do Raimundo Faoro, que montou um sistema com a Constituição de 88 que faz com que ele se perpetue no poder pelo sistema de oligopólio partidário, de financiamento de atividades políticas,
formal ou informal, que agora a Lava Jato e outras operações aí da polícia, do Ministério Público, da Receita, vem desmascarando e exibindo para a sociedade toda a sujeira que tinha nisso. E a classe política, a velha política, ela está incomodada com isso. E, claro, ela quer colocar cabresto nas instâncias meritocráticas de Estado. Várias medidas estão sendo elaboradas no Congresso Nacional com esse objetivo, das quais o PL 116 é uma delas, é claramente para você amordaçar e controlar as instâncias meritocráticas de Estado, porque não adianta, a avaliação ela já existe hoje, já existe avaliação de desempenho do servidor. Ao colocar ameaça de demissão, ao colocar esse outro tipo de ameaça, isso não vai mudar a cultura organizacional, porque não adianta você ter uma cúpula nos poderes, seja no legislativo, mas que influencia o poder executivo. A gente vive hoje o presidencialismo de coalizão, no qual o chefe do executivo é obrigado a negociar com o parlamento e lotear cargos nos ministérios, secretarias de governo, para bancadas parlamentares. E aí você tem uma cúpula funcionando de uma forma totalmente dissociada da base, que ele funciona com a mentalidade da velha política, enquanto a base é meritocrática, focada em resultado, focada em gestão profissionalizada. E aí essa massa meritocrática, que tem senso crítico, que tem qualificação, vai ser avaliada por uma classe política arcaica, obsoleta. É isso que esse projeto está propondo. É claro que é vendido como uma forma de fazer um servidor público produzir mais, tem marajá. A gente não é hipócrita, a gente sabe que tem gente encostada, tem maçã podre em qualquer cesto. E dentro do governo tem também no Poder Executivo. Mas no Poder Executivo e nos outros poderes, perdão. Mas ao colocar isso, vamos fazer isso aqui para pegar o encostado, o vagabundo. Olha, todo mundo, quem está trabalhando, quem está produzindo, quer um governo produzindo melhores resultados, não quer ter do seu lado um vagabundo que queima o filme. Porque aí a sociedade vai olhar e quem vai fazer a fama não é o servidor responsável, é o vagabundo. Que o vagabundo tem que ser punido? Tem. Só que do jeito que está escrito no PL, não vai punir o vagabundo, vai punir aquele que não tem articulação política com o nível da velha política do estamento burocrático. É esse que vai ser punido. Não há garantias ali de que não haverá perseguição política. Ele prevê um recurso, mas aquilo ali é frágil, sabe? É dor de cabeça, ainda que o servidor perseguido vai entrar com recurso que vai ganhar, mas nisso ele já tem que muitas vezes gastar com advogado e vai ficar a mancha no prontuário dele que ele tomou um PAD ou que ele foi processado por tese, por falta de desempenho, quando não era isso, era perseguição política. Então, é muito complicado. E, por fim, um último ponto, esse projeto ele não faz diferenciação de carreiras típicas de Estado e demais servidores. Carreiras típicas de Estado, principalmente as que trabalham com enforcement, as que trabalham com fiscalização, que exercem de alguma forma o poder de polícia, precisam sim da estabilidade. Não dá para você perseguir, supostamente por insuficiência de desempenho, um policial, um fiscal, um auditor, não dá. Você imagina como seria se haveria essas operações da Polícia Federal, se você pudesse chegar e demitir um policial que tem uma conduta que você achou que aquilo ali não foi adequado. Não teria Lava Jato. Não teria Lava Jato no Brasil. As carreiras de Estado precisam dessa garantia. O problema da Constituição de 88, dos muitos equívocos dela, foi enxergar isso não como prerrogativa, mas como privilégio e querer, entre aspas, democratizar um privilégio que não é privilégio, é prerrogativa. E aí acaba muitos servidores que não são carreiras de Estado, tendo essa prerrogativa e transformando-a em privilégio e usando a estabilidade para ficar encostado e não como garantia de liberdade do trabalho sem influência da velha política. Então, para a gente começar aqui o nosso debate, deixa eu ver se eu compreendo bem. Na visão do professor Roberto, essa discussão ela é cíclica e ela vem por causa dos interesses de uma parcela das forças políticas, que viram uma brecha política para retomar esse debate. Na visão do Alex, a lei ela é frágil, ela tem problemas, especialmente por não separar as carreiras típicas de Estado de outras carreiras também públicas, em que as primeiras precisariam de defesa contra o poder político estabelecido ou de turno para realizar o seu trabalho de Estado e não de governo ou não de parcela política. Mas então, para a gente começar a explicar aqui para o nosso colega que nos assiste, como funciona a avaliação de desempenho hoje e como funcionaria pelo PL, duas questões, e quais seriam as alternativas eventualmente para sanar
os problemas que a gente enxerga no PL, professor? Bom, hoje existe a própria legislação, o próprio estatuto. Eu acho que talvez anualmente sejam demitidos mais de 500 servidores públicos, né? Centenas de inquéritos, de investigações de toda ordem, né? Existe inclusive uma possibilidade constitucional até de demissão de estáveis no caso de uma situação financeira, né? De uma situação financeira desfavorável, né? Ultrapassagem dos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, né? Quer dizer, não é que haja, evidentemente que a demissão do serviço público não se dá talvez com tanta facilidade como alguns desejariam. O processo não pode ser sumário, né? Essas garantias a que muito bem o Alex se referiu, né, de que na realidade constituem prerrogativas e não privilégios, como muita gente vê de forma distorcida, elas têm que existir para dar ao servidor a garantia de que ele realmente, tá, mantém uma fidelidade aos interesses do Estado e não do governo ou não de governos. Ele tem que ter autonomia funcional, ele tem que ter segurança para poder atuar exatamente de acordo com as finalidades, né, de acordo com os fins do Estado, de acordo com os estatutos próprios da sua carreira, do seu cargo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa de pronto desmistificar, né? Que não é possível demitir servidor público. Não, não é assim. Não se pode demitir, né, a qualquer preço, com muita facilidade, né? Evidentemente, né, tem que se constituir uma comissão, há um processo administrativo mais ou menos longo, que oferece uma série de garantias de defesa ao servidor, exatamente para que ele não fique à mercê, como mencionou o Alex, de interesses momentâneos, de interesses políticos, não é? E muitas vezes na mão da sua chefia imediata. Não é? Quer dizer, é preciso que ele tenha a garantia de que ele pode atuar dentro das finalidades do Estado e não a serviço de um governo ou de qualquer governo. O que o projeto traz de novo é um processo, digamos assim, de avaliação sistemática, na realidade concebido em bases muito frágeis, com base em alguns critérios, né, alguns que eles chamam de critérios fixos, né, e outros que eles chamam de critérios variáveis. E aí você teria como critérios avaliativos fixos o que se denominou, isso tudo é muito vago, né, no próprio projeto, de qualidade e produtividade. A produtividade aqui relacionada com a tempestividade, com a eficiência e com a eficácia, que são conceitos de natureza eminentemente administrativa e que precisariam ser melhor definidos, mais bem definidos. E tem os chamados fatores avaliativos variáveis, que são 12, dos quais seriam escolhidos 5, de acordo com as circunstâncias, a cada momento, para cada tipo de organização, e que teriam um peso correspondente a 50%. Os fixos teriam um peso de 50%, esses variáveis teriam um peso de 50%. Agora, alguns desses fatores avaliativos variáveis que, francamente falando, né, são difíceis de conceber, de colocar em prática, até pela minha experiência de serviço público. Já passei por vários órgãos e em diferentes carreiras de Estado e sei como isso sempre foi um debate em aberto e como é difícil estabelecer uma definição acerca de critérios objetivos e impessoais de avaliação do desempenho do servidor. Então você tem, por exemplo, alguns fatores avaliativos do tipo tomada de decisão. Estou dando um exemplo aqui entre muitos que poderiam ser citados, né? Bom, há que se saber qual é a capacidade, qual é a margem de manobra que tem um servidor qualquer de tomar decisões, né?
e quais as consequências eventuais dessas decisões que ele venha a tomar, né? Quais são os limites dentro dos quais ele estaria, digamos assim, autorizado a tomar decisões. Você tem, por exemplo, capacidade de iniciativa, né? Bom, capacidade de iniciativa é algo que depende muito de todas as restrições a que ele está sujeito no exercício da função pública, né? E todo o conjunto de constrangimentos a que ele está sujeito em função das próprias relações de trabalho, do grau de subordinação, dos interesses da administração, da atuação política de cada órgão e entidade, etc., né? Compromisso com objetivos institucionais, né? Há que se saber se os próprios dirigentes, né, qual é o nível, qual é o grau de compromisso com os objetivos institucionais que têm as classes dirigentes do país e a forma como esses dirigentes são escolhidos, né? Qual é a legitimidade, para não dizer a credibilidade desses dirigentes para que eles possam servir de orientação e participar dessas tais comissões de avaliação, né, compostas de 3 servidores para avaliar o desempenho daquele subordinado. O que realmente, eu acho que um grande temor que existe por trás de tudo isso é de que isso possa ser um instrumento poderoso de ação política ou de repressão política, no sentido de inibir a atuação do servidor ou de induzi-lo a agir de determinada forma, no interesse exatamente dos grupos dominantes ou do governo de plantão. Alex, para a gente aproveitar os elementos que o professor colocou, eu recoloco a pergunta para você, mas eu queria incluir 2 pontos. Se há uma dificuldade em demitir hoje, o professor acabou de falar que não é tão difícil assim demitir. Se há, mas considerando que há uma dificuldade em demitir hoje, e considerando a pergunta que eu fiz anteriormente, como é hoje, como poderia ser, se a diferença é a inclusão de um critério de desempenho, qual seria a alternativa para tornar o serviço público mais eficiente, ao mesmo tempo em que ficasse livre de riscos políticos? Sim. Bom, vamos lá, por partes, né? Como o professor Roberto bem colocou, hoje existe sim a demissão de servidores. Pelo que eu tenho conhecimento, tem muitos deles, no caso da União, do ex-poder executivo, muitos são de processos levados a cabo pela CGU, pelas corregedorias, pelos órgãos de controle locais dos ministérios. E a última estatística que eu vi, já tem algum tempinho, já tem uns 2, 3 anos, você vê lá quase totalidade demitidos por corrupção ou desídia. Esse é o problema. Ou é corrupção ou abandono do cargo, excesso de faltas ali. Mas a avaliação mesmo, não vou dizer que era 0, mas era ínfimo. Hoje se demite mais a corrupção ou excesso de falta, alguma outra falta funcional ali, né, do servidor. Porque a avaliação, ela existe, já está prevista na Constituição. No Poder Executivo, a gente faz, sim, sem avaliação periódica, tem 2 avaliações. Tem a do estágio probatório, quando você toma posse, nos 3 primeiros anos, você está em estágio probatório. É uma avaliação que ela é feita, acontece até de forma concomitante com outra, que é a de desempenho, que quando, assim, nas carreiras onde você tem um salário, o pagamento ele é vencimento básico mais gratificação, a gratificação ela depende dessa avaliação. Nas carreiras que tem subsídio não tem essa variação salarial, mas ela ainda importa para a progressão e promoção funcional. Então, você tem a chefia lá que dá uma nota que, em tese, vai valer para isso, no mínimo para progressão e promoção funcional. Só que o que a gente vê na prática acaba sendo a relação de compadrio que prevalece. Quando tem uma nota baixa, tem os 2 lados, desde o avaliado que critica o critério, que critica o avaliador, e desde a perseguição política pura e simples. Tem chefe que não faz avaliação, não é que ele dá uma nota baixa, ele não faz. Aí acaba o prazo, fica enrolando lá, eu vou fazer, não faz, eu já vi mais de um caso acontecer, não faz, o servidor fica não avaliado e não consegue progredir ou ser promovido. Isso é uma perseguição política, porque a pessoa não quer se comprometer em dar uma nota baixa, aí o avaliador vai recorrer, ele vai ter que justificar porque que deu a nota baixa, então é melhor não avaliar, perdi o prazo, esqueci, não vi, não deu tempo. Então,
é muito complicado. Não tem, o PL, assim, ele não dá, como o professor Roberto colocou, não dá essas garantias de que vai ficar livre de influência política. Pelo que eu estou vendo, vocês dois concordam bastante com a avaliação de que há um risco de que haja uma perseguição política a partir desse tipo de projeto. Então, a gente está falando do problema que a gente enfrenta aqui, da elite política em relação ao serviço do Estado. Isso talvez seja o principal problema do projeto. Mas, em relação, e aí eu gostaria de cutucar vocês dois, e vamos começar com o Alex nessa rodada, qual é a resposta, então, que a gente dá, que quem olha o projeto de maneira responsável dá, para o problema a qual ele, ainda que seja teoricamente, se presta a debater, que é aumentar a eficiência do serviço público. Quer dizer, existe um conjunto de carreiras meritocráticas, mas existe uma base de funcionalismo público que ou não está inserida nessas estruturas de meritocracia, ou ela é parte integrante das estruturas de poder tradicionais que a gente conhece, porque existe uma série de escalas, de gratificações, que elas rodam esse nível básico do funcionalismo, e elas também são elementos de pressão que funcionam de maneira muito parecida com a livre investidura, né, que é aquela que não é feita pelo concurso público, mas pela indicação política. Nesse caso, existe algum elemento da lei que dialoga com esse problema, e isso seria possível de ser aprimorado? Não, esse projeto, ele não tratou desse assunto. Tem um outro projeto na Câmara, me fugiu o número dele agora, já um projeto antigo, da década de 90, que também trata, ele separa as carreiras de Estado, né, que seriam assim, um tratamento condizente com as funções de Estado, de outras carreiras, mas houve muitas emendas nesse projeto de lei, ele só separa isso, ele não coloca assim, um sistema, ele não criou um sistema de blindagem, não sei se essa seria a palavra, mas de blindagem das carreiras de Estado. Eu acho que é preciso ter essa discussão, é preciso assim, a gente passa também para a discussão do tamanho do Estado. A gente tem que ver, a Constituição de 88, ela trouxe, claro, muitos avanços, mas ela, no entendimento, ela talvez uma Constituição rancorosa, né, para negar o que aconteceu antes dela, ela às vezes exagera do outro lado. E aí, concedeu, às vezes, o status de servidor público para muitos servidores seletistas, muita gente que não exercia função de Estado, e foi colocado no mesmo pacote. E aí, tanto que esse projeto de lei da década de 90, ele já separa isso aí. Eu acho que o primeiro é você diferenciar o que é realmente a função típica de Estado, o que precisa dessa blindagem, e o que não é todo servidor público que exerce uma função típica de Estado, né? A gente tem hoje uma discussão aí, um projeto de lei que talvez o Ministério do Planejamento encaminhe, que eu espero que não encaminhe, que considera que ele esquece o concurso público que o servidor prestou, e olha, você fez uma graduação de economia, então você tem que se comparar a um economista do setor privado. Mas espera aí, se eu fiz a graduação e prestei o concurso para IPPGG, para diplomata, para auditor, para policial, você não é mais um economista. Você é agora o cargo do qual o concurso você foi aprovado. Isso tem que ser colocado, tem que ser muito diferenciado isso. Eu acho que, como o professor falou também, o projeto foi mandado em abril e já passou na primeira comissão. E sem discussão, eu acho que se houvesse um fórum, houvesse uma discussão como essa aqui, e muito mais ampliada, que eu tenho certeza que muito mais gente da sociedade civil quer opinar sobre isso, sabe? Seja de um lado ou de outro, porque está muito pesada esse tipo de avaliação, ou está pouco, tem que ferrar mesmo o servidor, não importa. O importante é ter o debate. E o debate não foi feito, foi atropelado. Seria muito importante que houvesse uma oportunidade de se abrir o debate para a sociedade civil e de que as pessoas pudessem colocar, e aos poucos a gente fosse amadurecendo uma proposta que contemplasse todo mundo e que contemplasse os anseios da sociedade por melhores serviços públicos, por melhor qualidade na prestação daquilo que o Estado se propõe a fazer. Professor. Tentando dar continuidade ao que falou Alex, né? Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande quando se pensa em avaliação, porque seria muito importante que a gente tivesse ideias claras sobre o próprio papel do Estado, numa dimensão mais ampla, e o papel de cada órgão e de cada entidade, sua função, sua finalidade, enfim, seu papel, né,
na consecução dos objetivos do Estado. O Brasil é um país que esqueceu a ideia de planejamento. Então isso é uma coisa muito importante. Para a gente avaliar alguma coisa, a gente precisa ter um norte, uma direção. É preciso saber para onde a gente vai e o que a gente pode exigir de cada um, individualmente e coletivamente. Porque esse é um aspecto também problemático da questão. Né? Como é que se faz essa avaliação, né, em cada órgão, dependendo da natureza das funções que cada servidor exerce? Veja, por exemplo, a questão orçamentária é uma questão fundamental nessa discussão, porque a gente teria que, primeiro, ter uma programação que nos indicasse o caminho que a gente está seguindo, o lugar onde a gente quer chegar. E seria necessário que o orçamento se colocasse como esse instrumento que possibilita atingir esses fins, cumprir essas metas. Ora, nós temos um orçamento que é, na realidade, uma caricatura, cheio de contingenciamentos, em que a gente libera recursos ao bel prazer dos dirigentes de plantão. Então, muitas vezes você se colocaria diante desse impasse. Como é que eu vou avaliar o desempenho dos servidores desse órgão se o orçamento foi notoriamente insuficiente para os objetivos que a gente tinha? Ou que os recursos não foram liberados ou que não foram liberados a tempo para que a gente pudesse atingir essas metas ou cumprir esses objetivos. Isso é uma questão fundamental. Né? Eu fico me imaginando, por exemplo, quando, se a mim me coubesse o papel de avaliar o desempenho, por exemplo, do pessoal da área médica, nos hospitais, ou na maior parte dos hospitais no Brasil, do modo como funcionam. Não é? Talvez eu tivesse que responsabilizar o médico, porque ele teve que escolher entre dois pacientes, não é, o que tinha mais chance de sobreviver. Ou porque ele não concluiu o procedimento médico, porque faltou material, por exemplo, para ele fazer para concluir algum tipo de procedimento. Ou seja, há tantas limitações na forma de execução dos nossos serviços que seria muito arriscado estabelecer esses parâmetros sem que a gente tivesse clareza sobre aquilo de que pode dispor, aonde quer chegar e aquilo de que pode dispor para cumprir esses objetivos. Nas carreiras típicas de Estado, que o Alex se referiu com muita ênfase, de fato, esse sempre foi um grande debate. E essa é uma especificidade dessas carreiras típicas de Estado. Quer dizer, há muita gente que força algum tipo de comparação que é inviável entre o servidor dessas carreiras típicas e alguém da iniciativa privada, pela simples razão de que não existe o correspondente na iniciativa privada. Eu não tenho diplomata na iniciativa privada. Não dá para comparar a função, o papel, a ação de um diplomata com qualquer empregado da iniciativa privada. Mas imagine os problemas que nós temos em cada setor para avaliar a qualidade do serviço e a produtividade. Eu, por exemplo, trabalhei na Receita e nós sempre tivemos amplos debates sobre o que considerar satisfatório no desempenho da Receita Federal. Será que era lavrar mais autos de infração? Será que seria fiscalizar o maior número de empresas? Será que seria obter o maior resultado em termos de arrecadação? Veja-se como essas coisas são complicadas. Não é? Qual o critério? Qual o critério? E quem vai aplicar esse critério? Avalie-se, por exemplo, o papel de um consultor legislativo. Não é? Eu vou avaliar a produtividade do consultor pelo número de projetos que ele tiver elaborado ou que ele tiverem determinado elaborar. É muito complexo esse problema, é muita pretensão, através desse tipo de projeto,
da forma como ele foi conduzido e da falta de discussão em relação a ele, se estabelecerem esses parâmetros que servissem de base para aplicar uma avaliação que pode trazer como consequência a demissão de um funcionário concursado. Para ingressar no serviço público, passa por um funil estreitíssimo, do qual se exige cada vez mais para ingressar. Quer dizer, este material humano tem que ser tratado com muito cuidado, com muita atenção. Ele é muito valioso. A gente está chegando ao final, mas eu não poderia acabar aqui com mais uma provocação para vocês dois. A gente está tratando aqui de carreiras do topo do funcionalismo, mas tem um argumento que sempre é utilizado contra essa nova legislação, que é aquela argumentação de que várias funções do Estado seriam substituídas por serviços terceirizados. Eu queria ouvir de vocês dois, então, para a gente finalizar, qual a validade desse argumento quando a gente trata, por exemplo, de funcionários de alta qualificação, então dos topos das carreiras, e se isso, é válido, 2, é do interesse de alguém, nas vossas opiniões, e 3, se isso não é válido de maneira alguma, inclusive em serviços que não sejam, por exemplo, típicos de Estado, na sua avaliação. Na minha avaliação, a terceirização, ela foi criada, ou pelo menos ela aconteceu de forma mais intensa no Brasil, no Poder Executivo Federal, a partir dos anos 90. A ideia era de que você não precisa fazer concurso público para algumas funções que não são de Estado e possuem equivalente na iniciativa privada. Então, você contrata uma empresa, por exemplo, a limpeza, vigilância, comunicação. Você contrata uma empresa de limpeza ou de comunicação para prestar aquela comunicação. Você não precisa fazer concurso para jornalista, para profissional de limpeza, para vigilância, nada disso. Depois, nos anos seguintes, houve uma distorção. Era possível notar nepotismo, apadrinhamento, aparelhamento via empresa terceirizada. Porque se você coloca o parente na administração direta, é mais fácil detectar o nepotismo. Aí você tem o nepotismo cruzado, quando um chefe nomeia o parente do outro, e você tem já um estágio mais avançado em que o parente ele é nomeado pela empresa terceirizada. Né? Então aí fica mais difícil ainda de pegar. Você tem que pegar a lista de funcionários da empresa, que está trocando toda hora, para detectar, e aí entra com desvio de função, entra contratado para uma função pelo terceirizado, mas fazia outra. Então, assim, no papel ela é muito... Isso é passado, né? Não sei se é tão passado assim, não. Houve, alguns anos atrás, houve esse problema. Não sei, eu não acompanhei mais, quando eu trabalhava no Ministério da Justiça ainda, presenciei esse caso ali, não acompanhei mais. Não sei o que aconteceu, se ainda acontece, eu não tenho os dados mais recentes, mas de alguns anos atrás acontecia. É possível que aconteça. A gente não acha que não vamos ter ilusão de que a coisa melhorou tanto assim. Eu acho que não. Né? Com certeza. Mas, enfim, o terceirizado, na medida em que para outras funções que não são as típicas de Estado, ele pode até ser pensado, estudado, há um modelo a ser buscado nesse sentido. Para a carreira de Estado, eu acho inviável uma terceirização, porque o cargo público não é um emprego, ele tem atribuições. Você tem... o cargo é um conjunto de atribuições a serem designados pelo seu ocupante. É diferente de um emprego na iniciativa privada que visa lucro. Você pode ter desempenho numa loja, você tem vendedores, aí você tem a caixinha conforme a porcentagem lá da venda de cada vendedor. Você pode, numa linha de produção, um operário que monta mais, que aperta mais porca por minuto. Mas quando você chega no setor público, não tem como também o professor colocou, o número de processos, um juiz que julga mais processos, ele vai sair canetando tudo para atingir a meta. Né? Eu já trabalhei com avaliação de desempenho quando eu trabalhava na segurança pública, no monitoramento do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, a gente via isso, queria colocar meta para os estados. Então, assim, a pessoa começa a trabalhar para cumprir o que está previsto na meta e não para gerar resultado. Mas é mais importante o que está no papel, que constou ali, do que a prática efetiva. Isso, claro, não vou generalizar, mas acontecia com uma certa frequência. Né? A pessoa não produz estatística de segurança pública. Ao invés de começar a produzir, pega o formulário e sai inventando os números. Quantos assaltos teve esse ano? Fala que foi 30 aqui nesse bairro.
porque o importante é cumprir a meta. E como é que você vai verificar se teve, se não teve? Fica difícil. Então, assim, o mais importante, tudo bem, a regra ela tem que existir, mas é a mudança de mentalidade. É você ter no Estado pessoas vocacionadas a prestar o serviço público para a população e a buscar a melhor forma de atingir resultados com eficácia, eficiência e efetividade. Ficar só pensando no controle, da burocratização das coisas é complicado. Então, o que tem que acontecer é meritocracia, gestão por resultado, concurso público, influência política limitada, sabe, simplesmente ao alto escalão estratégico, orientação de para onde o governo vai trabalhar. Mas na execução, na formulação, implementação, avaliação de políticas públicas, nós temos que ter, sim, um Estado livre de influência política que só traz nepotismo, apadrinhamento, aparelhamento partidário e desvio de função no Estado. A gente vê aí da classe política como um todo o assalto que vem acontecendo aos cofres públicos nos últimos anos. Não que na burocracia meritocrática também não tenha problema. Tem, é claro que tem, a gente não tem essa ilusão, mas se a gente quiser dar um passo adiante, certamente o caminho é esse, da profissionalização da gestão pública. O trabalho do médico seria mais eficaz, digamos assim, quanto maior o número de pacientes ele atendesse, né? Quer dizer, talvez não importasse tanto o modo como ele atendia cada paciente ou o número de vezes que o paciente tinha que voltar pelo tipo de atendimento que ele recebia. Então, inclusive, a dotação de recursos era função do número de atendimentos, né? Mas, para falar da questão da terceirização, a terceirização parece que está na moda, né? Que é uma das formas, em última análise, de precarização das relações do trabalho, né? E hoje isso há uma tendência à sua generalização. Aprovou-se já a lei da terceirização para o setor privado. Praticamente hoje já não se distingue a chamada atividade fim da atividade meio, que pelo menos era um pressuposto, né, para a definição daquilo que podia ser terceirizado ou não. Nós temos não só o problema da terceirização, nós temos o problema do comissionamento na administração pública, né? Nós temos órgãos e entidades em que a maior parte dos servidores não tem vínculo permanente com a administração, não fez concurso público. Outro dia, só para citar um exemplo aqui do GDF, né, se mencionou um levantamento que foi feito nas administrações regionais e nós chegamos ao cúmulo de que em algumas administrações regionais não havia nenhum funcionário de carreira, né? E assim em vários outros órgãos. Estou citando um exemplo o que não significa dizer que isso não ocorra em muitos outros órgãos. Esse problema da terceirização, da transferência de funções, né? Ou de coisas que são inerentes, deveriam ser inerentes ao setor público. Então, isso está chegando a tal ponto que hoje está se falando, inclusive, em terceirizar a cobrança da dívida ativa, o que é uma coisa, até certo ponto, escandalosa, né? Mas está aí, na ordem do dia, né? Então, realmente, eu acho que a gente tem que estabelecer, inclusive, certos limites, certas relações, né? Que sejam minimamente desejáveis. Por exemplo, eu não defendo a ideia de que, rigorosamente, um determinado órgão tenha que ser composto somente de funcionários de carreira, ou que o dirigente do órgão tenha que ser escolhido entre os seus pares ou a partir de uma indicação da corporação. Não, eu não sou partidário dessa ideia, até porque eu acho que isso leva a muitas distorções e pode transformar a organização em algo hermético voltado para dentro, né? Fugindo da sua finalidade principal, que é a de prestação de serviços para a sociedade. Então, as nossas organizações têm que, sim, estar voltadas para fora, para o atendimento do cidadão, da população. Quer dizer, qual é a medida ideal, onde é que está o ponto de equilíbrio? Isso é difícil de definir e necessariamente é diferente para cada tipo de função de Estado, para cada tipo de órgão ou de entidade. E só para concluir, né, porque lembrei de uma frase inspirada que alguém já disse, né, quando você falou se algumas práticas ainda existiam ou não existiam, se o Brasil está muito diferente do que é. Então alguém com muita inspiração outro dia disse algo desse tipo,
que no Brasil o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Na verdade, esse tema vai ser, de novo, abordado aqui em alguma edição do Diálogos do Síndico, porque a tramitação vai ser longa e, como a gente viu aí, há muitos elementos a serem levados em consideração. Um abraço e até o próximo Diálogos do Síndico.